Olá, querido amigo, querida amiga, como é bom te reencontrar aqui em 2024. Vamos começando esse ano com a meditação da Palavra de Deus. Hoje, dia 26 de janeiro, é dias de São Timóteo e São Tito, dois grandes seguidores de Cristo e que atuaram junto com São Paulo, como nos mostra o livro dos Atos dos Apóstolos. Só lembrando que nós estamos na terceira semana do Tempo Comum, hoje, sexta-feira, 26 de janeiro, como eu já disse, memórias dos santos Timóteo e Tito. E o texto que nós vamos meditar hoje é tirado de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Muito bem. É sempre uma alegria e prazer estar aqui com vocês, fazendo essa meditação da Palavra de Deus. E falando desses santos de hoje, São Timóteo e São Tito, que são aqueles que estamos fazendo memória, vou dizer só uma palavrinha sobre eles. Timóteo nasceu em Listra, a cerca de 200 quilômetros ao nordeste de Tarso. Era filho de mãe judaica e de pai pagão. Quando São Paulo passou por aqueles lugares, no início da sua segunda visita missionária, escolheu Timóteo como companheiro de viagem, porque ele era muito estimado pelos irmãos de Listra e Icônio, como está em Atos 16:2. Mas o fez circuncidar por causa dos judeus que viviam naquela região, como fala também Atos 16:3. Com o apóstolo dos gentios, Timóteo atravessou a Ásia Menor e foi até a Macedônia. Depois acompanhou Paulo a Atenas, de onde foi enviado à cidade de Tessalônica. Dali prosseguiu para Corinto, onde colaborou na evangelização desta cidade e dessa região. A figura de Timóteo destaca-se como um pastor valoroso. Segundo a posterior história eclesiástica de Eusébio, Timóteo foi o primeiro bispo de Éfeso. Algumas de suas relíquias encontram-se desde 1239 na Catedral de Termoli, na região italiana de Molise, provenientes de Constantinopla. Bom, sobre Tito também uma palavrinha rápida. De família grega, ainda pagã, foi convertido por São Paulo em uma das suas viagens apostólicas, tornando-se seu colaborador, companheiro e irmão na missão. O apóstolo dos gentios levou-o consigo a Jerusalém, por ocasião do chamado Concílio Apostólico, que aconteceu no momento crucial da controvérsia sobre o batismo dos gentios, quando o apóstolo se opôs categoricamente à circuncisão deste cristão de Antioquia. Assim, Tito tornou-se símbolo vivo do valor universal do cristianismo, independente da nacionalidade, raça e cultura. Quando Timóteo partiu para Corinto, Paulo confiou a Tito a tarefa de levar aquela comunidade rebelde à obediência. De fato, ele conseguiu estabelecer a paz entre a igreja em Corinto e o apóstolo dos gentios. A seguir, Tito foi novamente enviado por Paulo a Corinto, qualificando como meu companheiro e colaborador, como está na segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 23, para levar a cabo as coletas pelos cristãos de Jerusalém. Ulteriores notícias provenientes das cartas pastorais o apresentam como bispo de Creta. Pois bem, então esses são os dois grandes santos que a liturgia nos dá hoje para fazer memória. Adentremos agora no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9, como aparece aí para você ir acompanhando pela sua Bíblia. Vejamos primeiramente aonde essa passagem de Marcos se insere no interior de seu Evangelho. O Evangelho segundo Lucas narra aquilo que o evangelista posiciona no centro da história, ou seja, o cumprimento das promessas de Deus ao povo de Israel na pessoa do Messias, Jesus de Nazaré. As promessas divinas se encontram em todo o Antigo Testamento, que os judeus chamavam de Tanakh. O prosseguimento da obra de Cristo se dá mediante a igreja, movida pela força do Espírito Santo, anunciando Cristo ao mundo, como nos relata o livro de Atos dos Apóstolos. Pois bem, o texto do Evangelho de hoje é extraído do capítulo 10 de Lucas. Esse capítulo integra a quarta parte do Evangelho de Lucas, como vemos na imagem. Essa parte, do capítulo 9, versículo 51 até 19, versículo 27,
é uma das principais do Evangelho de Lucas, porque narra a longa e importante viagem de Jerusalém, da Galileia até Jerusalém, passando pela Samaria. Nesse percurso, Jesus ensina e esclarece a sua doutrina. Aqui em Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9, Jesus envia 72 discípulos em missão. Ele já havia enviado os 12 no capítulo anterior, capítulo 9, versículos de 1 a 6. Agora, a missão compreende um grupo maior. É como se Lucas quisesse nos dizer que a missão não é privilégio de poucos, os mais achegados a Jesus, no caso os 12, mas envolve a todos os cristãos e todas as nações da terra. O número 72 já evoca isso. Esse número deve ser entendido em relação ao simbolismo do número 7 na Bíblia. No pensamento judaico, 70 ou 72 representava todas as nações que habitam a terra. Nas culturas antigas, se tratava de um número importante, porque indicava plenitude ou totalidade. Esse número, 72, é idêntico àquele dos líderes de Israel que receberam o dom da profecia, enquanto o povo estava no deserto, libertando-se da escravidão no Egito, conforme nos narra o livro de Números, capítulo 11, versículos de 24 a 30. Como se pode observar, para Deus não há gente exclusiva, pessoas VIP, pessoas privilegiadas ou especiais. Todos são chamados à missão e para evangelizar. Quem crê de verdade em Cristo e em seu Evangelho tem de ser apóstolo do Evangelho, no ambiente em que vive. Isso é claro e fundamental para nós cristãos. E um tema essencial no Evangelho de hoje é aquele da paz. Poucas palavras se tornaram tão esvaziadas, falsificadas e mal utilizadas como esta palavra paz. De fato, paz não significa uma vida tranquila, sem problemas, apenas de progresso e contínuo bem-estar. Não, isso não é o sentido de paz no Evangelho. É preciso saber que na origem de toda a paz individual ou social está a convicção de que todos somos aceitos por Deus, de que apesar de nossos erros e contradições, todos podemos viver reconciliados em amizade com Ele. Este é o primeiro aspecto e o mais decisivo. Como nos diz Romanos, capítulo 5, versículo 1, estamos em paz com Deus. Esta paz é uma vida plena, que nasce da confiança total em Deus e afeta o centro mesmo da pessoa. Esta paz não depende de circunstâncias externas. É uma paz que brota no coração e vai conquistando gradualmente toda a pessoa. E, a partir dela, estende-se para as demais. Essa paz é um dom de Deus, porém é também fruto de um trabalho que pode prolongar-se por toda uma vida. E se é verdadeira paz de Deus, converte-se no melhor estímulo para que a pessoa viva trabalhando por uma convivência pacífica, feita entre todos e para o bem de todos. Então, a mensagem, o anúncio a ser levado pelos discípulos do reino de Deus é a paz. O local a ser levado este anúncio é a casa. Isso mesmo, a casa, ou seja, a família, a comunidade. O anúncio não pode ser algo teórico, mas vivencial, prático. Por isso, ao escolher a paz de Deus, as pessoas formam comunidade de amor. E aqui encontra-se o segredo do sucesso do cristianismo nos primeiros tempos. Foi justamente as pequenas e fortes comunidades, baseadas nas casas dos convertidos a Jesus Cristo. A vida em comunidade é essencial para que essa paz seja encontrada e vivenciada. Ao posicionar essa cena do envio dos 72 missionários, logo no início do caminho de Jesus para Jerusalém, onde iria ser preso, condenado e crucificado, Lucas quer nos dizer que Jesus sempre foi um profeta itinerante, alguém em saída, alguém que jamais acordava cedinho e ficava sentado em um banco diante de sua casa, ou na praça, ou na sinagoga, esperando que alguém o procurasse, viesse ao seu encontro. Não, jamais essa foi a postura de Jesus.
Prova disso é que os seus discípulos continuaram a agir como mestre. Desinstalados, em movimento, indo ao encontro das pessoas, onde quer que elas estivessem. Na Assembleia do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, em Aparecida do Norte, Brasil, em 2017, foi dito que todos os batizados devem ser discípulos missionários, ou seja, anunciadores da paz, dessa paz que nos fala o Evangelho de hoje. Mais do que nunca, a nossa igreja se ressente da falta de cristãos que sejam de verdade missionários da paz que o Cristo veio trazer a este mundo. E como o nosso mundo está necessitado dessa paz. Sob a intercessão de São Timóteo e São Tito, e seguindo o belo exemplo de vida que nos deram, vamos assumir essa tarefa que é de todos nós. Obrigado, de coração, a você que nos acompanhou nessa reflexão no dia de hoje. E não se esqueça, todos os dias você tem um encontro marcado com o Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo, aqui neste canal do YouTube. Deus vos abençoe.